Queridos, vamos começar o nosso devocional de hoje e eu confesso que é uma palavra um pouco forte, uma palavra de alerta, uma palavra que vai chamar a nossa atenção. Mas Deus é assim. Tem palavras que Deus fala de uma forma mais tranquila, tem palavra que Deus corrige, tem palavra que Deus alerta, exorta, e hoje é uma palavra dessa, de exortação, de alerta, e que você escute com muito carinho, muito amor, e que você entenda o que Deus deseja falar nesta manhã para mim e para você. Amém? O tema do nosso devocional hoje é cuidado com as armadilhas. Bom dia, Norimar, bom dia, Patrícia, bom dia, Emílio, meu amigo, Deus abençoe vocês. Cuidado com as armadilhas. Queridos, nós temos um adversário. Nós temos um adversário. É o adversário da nossa vida, da nossa alma, do nosso espírito. Seria infantilidade nossa, seria, não digo inocência, mas seria uma infantilidade mesmo, achar que não existe o mundo espiritual. Existe o mundo espiritual. Não tenha dúvida que para acontecer essa live hoje, existem batalhas espirituais para que ela aconteça. Para que você acorde de manhã, para que você abra os seus olhos, existe batalha espiritual. Entenda uma coisa, a nossa vida é um campo de batalha. A nossa vida, ela é uma guerra. E, infelizmente, poucos ficam de pé. Poucos ficam de pé. E essa batalha, ela é diária. Essa batalha, ela é diária, ela é intensa, ela causa feridas, é a luta da vida. Agora, Paulo deixa muito claro, Paulo diz, a nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, a nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta é contra potestades e principados nas regiões celestiais. Você precisa entender que quando alguém te chateia, quando alguém te entristece, quando alguma coisa acontece na sua vida, não culpe a outra pessoa, não tenha raiva da outra pessoa. Perdoe, mas entenda que existe algo atrás dela, algo que existe atrás da situação. Porque verdadeiramente Satanás existe. Eu quero deixar isso sem fantasia, com uma clareza muito específica, que existe o adversário das nossas almas. Satanás, ele luta para fazer você e eu perdermos a nossa vida. Eu quero, de uma forma muito clara, deixar claro para você que Jesus Cristo disse: Satanás veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A própria palavra de Deus diz que esse mundo que vivemos jaz do maligno. Sabe quem é o governo desse mundo? É Satanás. Por isso que o mundo está do jeito que está. Por isso que as pessoas estão com valores deturpados, princípios invertidos. A família está sendo a instituição mais atacada hoje. Mas entenda, a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra principados e potestades que existem. Satanás é uma realidade, ponha isso na sua cabeça. Existe, é real.
Bom dia para os que estão chegando agora. Eliane, Cá, Karina, sejam bem-vindas, queridas. Deus abençoe vocês. Que a graça e a paz de Jesus esteja com cada uma de vocês. Isso você precisa ter muito claro. E Ele não desiste de ter a nossa vida para Ele. Ele não desiste de que venhamos a perder o foco da nossa caminhada cristã. Por isso, o tema hoje do nosso devocional, eu quis colocar esse tema: cuidado com as armadilhas que Ele prepara para mim e para você todos os dias. Cuidado com as armadilhas que Ele prepara todos os dias para mim e para você. E eu quero começar esse devocional de hoje lendo com vocês a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Diz assim: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Eu vou repetir. Olha o que Paulo está dizendo. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Sabe, queridos, uma das maiores intenções de Satanás na nossa vida é fazer com que venhamos a pensar que ele não existe. Que ele não existe. Que ele não trabalha contra, que isso é uma alegoria, uma imaginação. Não, não é. Satanás, ele é real. Ele existe. Existe o inimigo das nossas almas. Por isso que Paulo, de uma forma muito clara, muito objetiva, ele diz: a nossa luta não é contra carne e sangue. Queridos, a nossa guerra, ela não é física. Grave isso. A nossa batalha não é física, é espiritual. Existe sim o adversário das nossas almas, isso é real. Por isso que Paulo diz, a 2 Coríntios que lemos, segunda carta de Paulo aos Coríntios que lemos agora como texto básico do devocional, capítulo 2, versículo 11, que ele diz: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, não podemos ignorar quais são as intenções dele. Satanás, ele deseja destruir, ele deseja roubar, ele deseja matar, ele deseja dividir. O mesmo Paulo, na segunda carta dele aos Coríntios, agora capítulo 11, 14, ele diz: porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Essa é uma arte do inimigo, é se disfarçar. É você achar que está tudo bem. É você achar que está tudo normal. É você achar que as coisas são assim mesmo. Cuidado. Cuidado. E hoje eu quero, nesse devocional, fazer um alerta. Por isso que eu coloquei esse tema como hoje: cuidado com as armadilhas. Existem armadilhas que Satanás, de uma forma muito carinhosa até, sutil, nos apresenta todos os dias. E infelizmente a grande maioria cai nas armadilhas de Satanás. E a sua vida começa a minar. E por isso esse devocional hoje vai ser um devocional de alerta. Deus colocou essa palavra no meu coração ontem à tarde, sobre as armadilhas que precisamos tomar cuidado. Precisamos entender que existem sim armadilhas malignas que atrasam o desenvolvimento da nossa fé. Armadilhas que nos fazem recuar, armadilhas que nos fazem desanimar, armadilhas que nos fazem questionar: será que eu estou no caminho certo? Existem armadilhas tão sujas que colocam a nossa fé em xeque-mate.
precisamos tomar cuidado para manter em nós a chama acesa da fé, da convicção, da perseverança, do crescimento espiritual. Sabe, queridos, esse cenário que a gente vive hoje no mundo nos perturba como cristãos. É muita violência, vícios, maldade. Queridos, a família, a instituição família hoje é a instituição mais atacada que existe. Família hoje se tornou um assunto careta, se tornou um assunto banal. Não é. A família é o que temos de mais sagrado, de mais sublime neste mundo. E ela deve ser preservada, ela deve ser cuidada, ela deve ser abençoada. Queridos, não podemos nos conformar. Entenda uma coisa, eu não quero que você brigue contra o mundo. Não, não é isso. Segue o seu caminho, segue a sua vida, segue os seus princípios e valores cristãos. Mas a gente precisa estar atento de não sair aceitando tudo que é imposto pelo mundo para nós. Principalmente o que diz respeito à nossa fé cristã, o que diz respeito à nossa família, aos nossos princípios e valores que aprendemos, que fomos instruídos e ensinados pelo próprio Jesus Cristo, através da sua palavra. Então não devemos nos conformar. O que era absurdo antigamente continua sendo absurdo. Não comece a relativizar tudo. Não, pecado continua sendo pecado. Roubo continua sendo roubo. Crime continua sendo crime. Olha o que Paulo diz na sua carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. É um versículo muito conhecido de todos nós. Diz assim: e não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do seu entendimento, para que você possa experimentar qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Você sabe como a gente vence as batalhas espirituais? As guerras intensas da nossa vida? Aqui, na mente. Porque tudo começa aqui. Tudo começa na nossa mente. Paulo diz que Satanás, ele fica jogando dardos inflamados para atingir a nossa mente todos os dias. Como é que estão os seus pensamentos hoje? O que passa na sua mente hoje? Eu sei que você não tem como controlar os seus pensamentos, mas você tem como decidir o que fica e o que não fica. Um amado pastor já me disse, eu já ouvi várias vezes ele falar isso, não tem como deixar, não tem como proibir que um pássaro pouse na sua mente, na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho. Assim são os pensamentos. E se esses pensamentos ruins, por exemplo, começam a tomar conta da sua mente, eles vão sair da mente e vão se tornar sentimentos. E se você deixa esses sentimentos tomarem conta de você, eles vão se transformar em ações. E todas as ações geram consequências. Então você precisa proteger a sua mente, proteger o seu coração. Por isso precisamos tomar cuidado com as armadilhas malignas, diabólicas, que são colocadas na nossa vida. Precisamos ter a sabedoria e o discernimento para entender isso. E
Você deve estar aí se perguntando, pastor, quais são as armadilhas? Quais são as armadilhas que Satanás, o inimigo das nossas almas, nos coloca e que, se não percebermos, entramos nela? Entenda, o adversário da nossa alma não quer que você viva bem, não quer que você tenha uma vida mais leve, não quer que você entenda os princípios e os valores de Deus para a sua vida. Por isso ele lança essas armadilhas. Então, quais são essas armadilhas? Eu quero refletir com você algumas armadilhas que o inimigo das nossas almas arma todos os dias para nos derrubar e nos colocar em perigo. E você vai falar, nossa, eu não sabia que isso é armadilha. Você vai se assustar com as armadilhas. Sabe por quê? Porque de repente você deve estar dentro de uma delas hoje. Essas armadilhas que eu vou falar aqui, baseado na palavra de Deus, de repente são armadilhas que você pode estar dentro dela hoje. Mas não fique preocupado, não se assuste. Porque em Cristo você é mais do que vencedor. Mais do que vencedora. Entenda esse devocional de hoje como um alerta de Deus para a sua vida, como está sendo para a minha vida. A primeira armadilha que Satanás lança na nossa vida para nos fazer perder o foco, para nos fazer perder a jornada da vida, é tirar a nossa alegria. Tirar a nossa alegria. Sabe por quê? Olha o que Neemias capítulo 8, versículo 10 nos diz. A alegria do Senhor é a nossa força. Você sabia que Satanás sabe de Bíblia? Você sabia que Satanás conhece a Bíblia toda? Você sabia disso? A prova disso é quando Satanás foi tentar Jesus Cristo no deserto. Assim que Jesus Cristo saiu do batismo, quando ele foi batizado, o Espírito Santo o levou para o deserto. Ali ele passou 40 dias, 40 noites. E ali ele foi tentado por Satanás. E Satanás dizia assim para ele, está escrito. Toda tentação que Satanás lançava a ele, dizia para Jesus, está escrito. Pula daqui, porque está escrito que você dará ordem aos seus anjos e ele os guardará. E como Jesus venceu a tentação? Pela palavra. Pela palavra. Jesus passou 40 dias, 40 noites em jejum, em oração. E como homem, ele sentiu fome. Imagina você passar 40 dias sem beber e sem comer. Jesus, como homem ali, ele sentiu fome. E Satanás o tentou, dizendo, transforma essas pedras em pães. E Jesus respondeu para ele, está escrito. Está escrito. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus venceu no deserto pela palavra. Ei, você sai dessas armadilhas. Você vence pela palavra. Por isso eu sempre vou bater nessa tecla, sempre. Enquanto existir fôlego de vida em mim, eu sempre vou incentivar vocês, ou qualquer outra pessoa, a meditar na palavra todos os dias. Sabe por quê? Porque é a palavra que me sustenta, é a palavra que me mantém de pé, é a palavra que me faz viver todos os dias. E pela palavra, Jesus Cristo venceu no deserto. A primeira armadilha
que Satanás quer colocar na sua vida, que de repente você já deve estar dentro dela, é tirar a sua alegria. É tirar a sua alegria, porque ele sabe que a alegria do Senhor é a nossa força. E que quando estamos tristes, enfraquecemos. Porque quando estamos tristes, estamos perdendo força. Então Satanás tenta roubar a alegria, para que a fraqueza impeça você de viver. Impeça você até de servir a Deus. Olha o que Salmo 100, versículo 1 diz: sirva ao Senhor com alegria. Sabe, queridos, quando perdemos a alegria, a esperança começa a minar também. E a esperança, ela é a força motivadora que nos leva a caminhar, nos leva a crescer, nos leva a viver coisas extraordinárias com Deus. Percebeu que tudo isso é uma engrenagem? Na medida que a sua alegria vai minando, a sua esperança vai minando, a sua força vai minando. Satanás sabe disso. Por isso, queridos, jamais deixem a alegria se desfazer na sua vida. Independente das circunstâncias da vida, seja uma pessoa alegre, seja uma pessoa feliz. Você já conviveu com pessoas que você está do lado dela, ela está sempre sorrindo, ela está alegre, está feliz, ela está para cima. De repente ela está passando os momentos mais difíceis da vida dela, mas ela não perdeu a alegria de viver, porque ela confia no Senhor, ela sabe onde está depositada a sua fé, ela sabe aonde ela está alicerçada, porque ela sabe que a alegria do Senhor é a força que ela precisa para continuar. Então, queridos, não deixe Satanás minar a sua alegria. Isso é uma armadilha. Isso é uma armadilha. Você vai se deteriorando espiritualmente, porque a alegria ela vai esvaindo e você vai perdendo as forças. Eu sei que existe uma série de coisas que afligem a nossa vida e nos fazem perder a alegria, mas lembre-se sempre disso. A alegria do Senhor é a sua força, é o que te mantém de pé, é o que te faz caminhar. Decida se manter alegre, decida se manter feliz. A tristeza, ela é uma armadilha. A tristeza é uma armadilha. Se mantenha alegre, feliz, independente das circunstâncias, porque a alegria, ela não é característica das circunstâncias, não. A alegria, ela surge quando você entende quem é Deus, quem te sustenta, quem te mantém de pé, quem te faz vencer todos os dias. Isso é motivo de alegria. Saber que existe um Deus, Criador dos céus e da terra, que não desistiu de mim e de você. Ei, você não acordou hoje? Você não está aí de pé? Quer mais um motivo para estar alegre e feliz hoje? Sabendo que Deus está te dando mais uma oportunidade de vida, mais uma oportunidade de acertar, mais uma oportunidade de recomeçar. Ei, isso é motivo de alegria. Já viu pessoas que acordam tristes? Eu conheço. Pessoas que acordam tristes. Não permita que isso aconteça com você. Seja uma pessoa alegre, porque a tristeza é uma armadilha diabólica para minar as suas forças e fazer você retroceder. Amém? A segunda armadilha que Satanás lança sobre nós, a segunda armadilha é que ele tenta tirar a nossa paz. A nossa paz. A paz de Deus é que nos protege. A paz de Deus é que nos guarda. Sabe, queridos, nessa vida que vivemos, a gente precisa proteger o nosso coração, que é o centro das nossas emoções. E a gente precisa proteger a nossa mente, que é o centro dos nossos pensamentos. E a nossa mente e o nosso coração,
eles são os alvos mais desejados de Satanás. Porque se ele destrói as nossas emoções, se ele destrói os nossos pensamentos a respeito de Deus, ele destruiu a nossa vida. Então precisamos proteger a nossa mente e o nosso coração todos os dias. E Satanás sabe que se ele tira a nossa paz, o nosso coração está vulnerável, a nossa mente está vulnerável, porque é a paz que protege e guarda o nosso coração e mente. Não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra de Deus. Olha o que está escrito em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pelas orações e súplicas, e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente. Se você perde a paz, seu coração está vulnerável, a sua mente está vulnerável. E como é que você perde a paz? Andando ansioso, andando ansiosa, preocupado, preocupada, achando que não vai dar conta do recado, achando que não vai conseguir. Queridos, se você perder a sua paz, acabou. Acabou. O seu coração fica exposto e a sua mente fica exposta a Satanás. Por isso que Jesus Cristo diz: eu vos deixo a minha paz, eu vos dou a minha paz, não como o mundo dá. É a paz de Cristo que nos protege. Por isso que quando a gente vai cumprimentar um cristão, quando a gente vai cumprimentar uma pessoa, a gente diz: a paz, a paz. Tem gente que diz: a paz do Senhor. Tem gente que diz: a paz de Cristo. Quando eu começo o devocional, quando a gente vai ministrar, que a gente diz que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você. Sabe por quê? Porque isso te blinda, isso te protege. Não estamos falando da boca para fora, isso não virou um costume. Pelo menos eu penso muito quando eu vou dizer que a graça e a paz de Jesus esteja com você. Eu libero essa palavra de paz, de graça para a sua vida. Então sempre que você ouvir de mim, de outras pessoas, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você, com a sua casa, com a sua família, receba essa palavra. É uma liberação. É uma palavra enviada, direcionada para você que está ouvindo. Por isso eu quero dizer agora de novo para você, que a graça, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, com a sua casa e com a sua família. Amém? Ande em paz todos os dias. Ande em paz todos os dias. Eu sei que cada ser humano, como eu e você, tem os seus pontos de fragilidade. Tem os seus pontos de fraqueza. Por isso que precisamos estar atentos. Você tem a sua fraqueza e você sabe qual é a sua fraqueza. Eu tenho a minha, eu sei qual é. Eu sei qual é a minha fraqueza. E eu fujo dela todos os dias. Eu fujo dela todos os dias. Ah, pastor, então você está falando que você pode cair? Posso, claro. Se eu vacilar, eu caio. Se eu não vigiar, eu caio. Eu não sou super-homem. Sabe, eu acho engraçado, algumas pessoas acham que ser pastor é ser super-homem, ser pastora é ser super-mulher. Somos iguais a todos.
Se eu não vigiar a minha vida, eu caio. Se eu não me manter em oração, em consagração, eu caio. E caio feio. Ou é só eu ou você também? Por isso precisamos nos manter firmes, vigilantes, atento às nossas fragilidades, atento às nossas limitações, nos fortalecendo no Senhor todos os dias. Sabe, um dos principais alvos do inimigo é apontar as nossas fraquezas. É falar, tá vendo? Não falei que você ia cair? Tá vendo? Não falei que você ia... Ei, Deus é muito maior do que tudo isso. Então tenha paz, viva em paz. Paz não é um sentimento, paz é um estilo de vida. Independente das circunstâncias, fique em paz. Descansa no Senhor. Ele continua trabalhando, Ele continua realizando, Ele continua sustentando, Ele continua abençoando, Ele continua falando, Ele continua alertando, continua direcionando. Fique em paz. Tudo passa. Tudo passa. Então, entenda quando Jesus Cristo diz, eu vos deixo a minha paz. A paz de Jesus Cristo em nós é que protege o nosso coração, a nossa mente. Nunca esqueça disso. Quando você perde a paz, você está expondo o seu coração, está expondo a sua mente a Satanás. Então viva em paz, independente das circunstâncias da sua vida, se mantenha em paz. E sabe como é que a gente fica em paz? Quando a nossa confiança e a nossa fé não estão abaladas. Porque a paz, ela é a consequência de uma confiança plena em Deus. Sabendo que Deus não está longe das circunstâncias da nossa vida. Confiar que Deus está trabalhando, que Deus está agindo. Como a própria palavra de Deus diz, agindo Deus, quem impedirá? Agora Satanás, ele sabe que se ele tirar a nossa paz, o nosso coração, o centro das nossas emoções, e a nossa mente, o centro dos nossos pensamentos, ficam vulneráveis. E aí os ataques são mais intensos. Os ataques são mais intensos. Então cuidado com a armadilha de tirar a paz. A primeira é a alegria. A segunda é a paz. Porque tirou a alegria, a força começa a esmorecer. Você começa a esmorecer. E aí vem e joga a armadilha da paz. Pelo fato de você não estar mais alegre, você também não está mais em paz. Cuidado. Jamais perca a alegria de viver. Jamais perca a alegria de ser quem você é em Deus. E mantenha a paz de Cristo reinando no seu coração, reinando na sua mente. Amém? Terceira armadilha que Satanás tenta todos os dias. Isso que eu estou falando, gente, é todos os dias. Eu não sei se você já percebeu, todos os dias acontece alguma coisa para tirar a sua alegria, tirar a sua paz. Sabe o que eu costumo dizer? Às vezes vem alguma pessoa e diz alguma coisa que não foi legal para mim. Aí, mentalmente, eu repreendo essa pessoa dizendo para mim mesmo, isso aí é mensageiro de Satanás. Claro que eu não estou falando da pessoa, eu estou falando que está por trás dela. Porque a nossa luta, lembra, não é contra carne nem sangue. Então, se você não estiver atento, atenta todos os dias, você fica triste todos os dias. Você fica sem a paz todos os dias.
A nossa luta, querido, é diário, é diária. Por isso que precisamos manter o foco no Senhor, precisamos manter foco na sua palavra, precisamos estar de pé, sendo alimentado todos os dias. Como eu falei ontem, o maior objetivo desse devocional é trazer alimento sólido para mim e para você todos os dias. Você sabe por que eu faço o devocional? Para mim. Vocês recebem isso, mas o principal motivo de eu fazer o devocional é para eu me manter de pé, para eu estar alicerçado na palavra, para eu me alimentar todos os dias. Começa primeiro comigo. O devocional ele surgiu quando numa oração eu falei: Senhor, eu preciso me alimentar do Senhor todos os dias. Eu já fazia o devocional escrito, que eu mando na lista de transmissão todo dia de manhã. Inclusive eu já mandei o de hoje. Eu mando todo dia cedo, mais 5 e pouco da manhã eu disparo na lista de transmissão. Esse devocional que eu mando por escrito é o meu devocional pessoal. Eu pego a Bíblia, leio, escrevo, medito, oro e aí eu mando na lista de transmissão. E orando a Deus eu falei: Senhor, eu preciso de algo que me faça acordar todo dia cedo, que me faça me dedicar no estudo da Tua Palavra, que me faça se alimentar da Tua Palavra. E aí surgiu esse devocional online. Começou com 2 pessoas, eu e minha esposa. Hoje estamos chegando a 30, 31, 30, 32 todos os dias. Louvado seja Deus por isso. E o meu desejo é que isso aumente, não aumente de número, mas aumente de pessoas sedentas pela palavra, pessoas precisando de um refrigério, de uma direção, de uma orientação. Deus colocou na minha mente que a gente vai chegar a 100 pessoas. Eu tenho certeza disso. A gente vai chegar a 100 pessoas sedentas pelo Evangelho, sedentas por Cristo, sedentas para aprender do Evangelho, sedentas para terem vidas transformadas, sedentas para ter pessoas alcançadas pelo Evangelho. Esse é o meu maior desejo. E Deus já colocou no meu coração que vamos chegar a 100 pessoas. Quando eu não sei, mas vamos chegar a 100 pessoas. 100 pessoas alcançadas pelo Evangelho todos os dias. Eu sei que 6 horas da manhã é um horário meio, eu sei que as pessoas gostam e tudo, mas esse foi o horário que Deus colocou no meu coração. Quando eu estava orando a Deus, eu falei: tá bom, Senhor, eu vou fazer o devocional online, mas que horas que eu vou fazer isso? Aí o Senhor ministrou no meu coração: ué, você não falou que quer acordar cedo? Você não falou que queria levantar cedo para já começar o dia na minha presença? Eu falei: é, Senhor. Ele falou: então, 6 horas da manhã, começa o dia. E aqui estou, junto com vocês. Já vai fazer 2 anos, em janeiro agora do ano que vem vai fazer 2 anos que eu estou com o devocional online de domingo a domingo, todos os dias. Mas isso só é possível porque eu me mantenho alegre no Senhor. E essa alegria me dá força. Isso só é possível porque eu me mantenho em paz, tranquilo na presença do Senhor. Tudo é por Ele, tudo é para Ele, é por causa da graça dEle. É por causa da graça dEle sobre as nossas vidas. Não perca a sua paz por nada nesse mundo. Nada é digno de perder a sua paz. Nada é digno de receber essa ausência de paz. Não. Mantenha a sua paz sempre. Amém? Terceira armadilha que Satanás tenta todos os dias é abalar a nossa fé. É abalar a nossa fé. Entenda, a fé é um escudo. Você só está aqui hoje junto comigo nessa live porque você tem fé. Porque você acredita. Mas Satanás, através das circunstâncias da vida, ele tenta abalar a nossa fé,
Dependendo das circunstâncias da vida, você começa a questionar. Você começa a dizer, será? Às vezes as lutas ficam tão intensas que a gente fala, será que eu estou no caminho certo? Por isso que todas as batalhas da vida você nunca deve questionar, perguntar por quê. Diga o que o Senhor quer me ensinar com tudo isso. A que nível o Senhor quer me levar com tudo isso? Já que é para passar para o próximo nível, vamos lá. Mas eu preciso só entender o que está acontecendo. Me dê a graça suficiente e a sabedoria para conseguir seguir em frente mesmo com essa dor, com esse sofrimento. Mas jamais deixe a sua fé abalar. A fé é um estilo de vida, a fé não é um sentimento. A fé é uma postura que você se coloca diante da vida. Mantenha a sua fé inabalável, porque Satanás tenta todos os dias abalar a sua fé. E quando a gente perde a nossa fé, nós morremos espiritualmente. Sem fé é impossível agradar a Deus. E lembra que eu falei, Satanás conhece a Bíblia. Satanás sabe disso. Por isso que ele quer abalar a sua fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque todo aquele que dele deseja se aproximar precisa crer que ele existe. É a palavra de Deus. Não deixe a sua fé abalar. Não deixe. Não deixe a sua fé esmorecer. Ela é o seu combustível. Ela é o seu combustível. É o meu combustível. Eu ando porque eu tenho fé. Eu faço porque eu tenho fé. Eu falo porque eu tenho fé. Eu continuo porque eu tenho fé. Eu creio que dias melhores virão porque eu tenho fé. Eu sei que o que os olhos ainda não viram, o que os ouvidos ainda não ouviram, aquilo que ainda não penetrou no meu coração, é o que Deus tem preparado para mim. Isso por causa da minha fé. Eu creio que o meu Redentor vive e Ele se levantará ao meu favor. Eu creio que Jesus Cristo me ama profundamente e completamente e eu jamais negociarei a minha fé, nem que isso custe a minha vida. Então não deixe Satanás abalar a sua fé. Por isso que a gente precisa vestir a armadura de Deus. Efésios capítulo 6 fala sobre a armadura de Deus. Inclusive eu tenho um devocional pronto sobre isso. A armadura de Deus. Um dia eu vou trazer aqui na live sobre a armadura de Deus. Quem sabe amanhã? Deus é que sabe, né? Precisamos estar revestidos da armadura de fé. Olha o que Efésios 6, capítulo 6, versículo 17 nos diz. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tomai o capacete da salvação. Ei, você é salvo em Cristo. Você é salvo em Cristo. Você tem certeza que você é salvo? Porque quem é salvo é aquele que reconhece Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, como seu Deus. E só a Ele você prestará culto, só a Ele você prestará adoração, só a Ele você dedicará a sua vida completa. Quando você faz isso, você se torna uma pessoa salva em Jesus Cristo. Então, quando você coloca isso na sua mente, por isso o capacete, quando você tem na sua mente que você é um homem salvo, você é uma mulher salva em Cristo, nada te abala. Por isso que você precisa ter a certeza da sua salvação. Eu tenho certeza da minha salvação. Eu tenho certeza absoluta que eu sou salvo em Cristo Jesus. Os meus pecados foram perdoados. Eu fui limpo em Cristo. E eu carrego comigo a espada do Espírito. Eu carrego comigo a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nela eu medito todos os dias. Seja assim também. Sabe, porque a batalha aqui dentro, ela sempre vai acontecer através do coração e da mente. Por isso a gente deve proteger a nossa mente, proteger o nosso coração. E a fé, ela se torna a maior arma que nós temos.
Então jamais permita que a sua fé seja abalada, porque se ela for abalada, você entrou numa grande armadilha de Satanás. Imagina você sem alegria, imagine você sem paz, e agora imagine você sem fé. Você está morto, você está morta. A sua vida espiritual aí acabou, já minou, já foi. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Roubar a sua fé, roubar a sua alegria, roubar a sua confiança, roubar a sua esperança, destruir a sua família, destruir os seus princípios, destruir os seus valores cristãos, destruir a sua identidade de quem é você em Cristo. Depois que ele roubou e destruiu, agora ele vai e mata, porque o espírito já foi, o espírito, a vida espiritual já morreu. É isso que Jesus deixou muito claro. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Agora ele diz: e eu vim, diz o Senhor, eu vim para te dar vida, e vida em abundância, com alegria, com paz, com fé. Então jamais negocie isso. Não entre nessas armadilhas. Não entre nessas armadilhas. E queridos, para se manter de pé, a perseverança é essencial. A perseverança tem que ser uma questão crucial na minha vida e na sua vida, porque só vão vencer aqueles que perseverarem. Só vão chegar na linha final, na linha de chegada, aqueles que perseverarem. Por isso que precisamos todo dia retomar a nossa caminhada da fé, retomar a nossa caminhada da esperança, continuar firmes, caminhando em Deus. Só assim a gente consegue. Quarta e última armadilha que Satanás lança todos os dias sobre nós é quando ele tenta esfriar o amor. Esfriar o amor. Porque ele sabe que o amor vence. Olha o que o Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 12, nos diz. Palavra de Jesus. Jesus disse que, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de todos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Olha para o mundo agora. Você consegue identificar isso no mundo? Pais perderam amor para os seus filhos, filhos perderam amor para os seus pais. Não existe mais o amor ao próximo. Não existe mais temor. Você consegue olhar para uma pessoa com amor? Responde isso para você. Você consegue olhar para uma pessoa, por exemplo, que você não conhece, com amor? Satanás tenta minar isso. Imagina, a pessoa já perdeu a alegria, já perdeu a paz, já perdeu a alegria, perdeu a paz, perdeu a fé e agora perdeu o amor. O amor é o maior motivo da nossa existência. Você só está vivo hoje por causa do amor. O amor foi crucificado. O amor derramou sangue por mim e por você. O amor teve seu corpo dilacerado. Mas depois do terceiro dia, o amor venceu. O amor venceu. Viva por esse amor.
Ande por esse amor. Fale por esse amor. Você só está aqui hoje de pé porque o amor prevaleceu. Não deixe que Satanás lance essa armadilha na sua vida e faça o seu amor esfriar. Ame, queridos, ame de forma incondicional. Se entregue ao amor de Cristo. Nós só conseguimos amar quando recebemos amor. Sabe, queridos, a gente só consegue compartilhar, a gente só consegue transferir para o outro aquilo que a gente tem. Quando a gente não tem como compartilhar. Então, quando você recebe o amor de Cristo, você compartilha o amor de Cristo. Quando você recebe a paz de Cristo, você compartilha a paz de Cristo. Quando você recebe a fé em Cristo, você compartilha essa fé em Cristo. Quando você recebe a alegria de Cristo, você compartilha a alegria de Cristo. Satanás quer tirar tudo isso de você para você não ter nada para compartilhar. Entendeu? Essas são as armadilhas. Se você não tiver alegria, se você não tiver fé, se você não tiver paz, se você não tiver amor, acabou. É apenas um corpo vivendo na terra. Eu confesso que às vezes eu olho para uma pessoa e eu identifico e vejo que é apenas um corpo vivendo na terra. A pessoa não ama, a pessoa não é alegre, a pessoa vive atribulada, não tem paz, a pessoa não acredita em nada. É um corpo vivendo na terra. Ei, não permita que isso aconteça com você. Não entre nas armadilhas de Satanás. Elas são lançadas todos os dias. Todos os dias. Não perca a alegria. Não perca a sua paz. Não perca a sua fé. E não perca o seu amor. Ame profundamente a todos, inclusive os seus inimigos. Ame. O amor é que vai prevalecer. No final da história, é o amor que vai prevalecer. Por isso precisamos perseverar. Persevere. Persevere. Sempre. Acordou hoje? É mais um dia para perseverar. Persevere. Continue. E eu quero finalizar esse devocional lendo com vocês Colossenses capítulo 1, versículo 11. Colossenses capítulo 1, versículo 11 diz assim: sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Eu vou repetir. Sendo fortalecido, todos nós, com todo o poder que vem do alto, de acordo com a força da glória de Deus, para que eu e você possamos perseverar com paciência e alegria. Não caia nas armadilhas do mal. Permaneça. Eu não sei o que você está vivendo, não sei o que você está passando, mas tudo aquilo que a gente às vezes passa é para tirar a nossa alegria, tirar a nossa paz, tirar a nossa fé e tirar o nosso amor. Essas são as armadilhas de Satanás. Infelizmente, muitos caem nela. E a vida perdeu sentido. Então sejam fortalecidos com o poder que vem da glória de Deus, para que você continue perseverando com paciência e com alegria. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu quis compartilhar hoje com vocês. No seguinte tema, cuidado com as armadilhas. Espero que essa palavra seja vida no seu coração. Espero que essa palavra produza frutos do entendimento. É uma palavra de exortação, uma palavra de alerta, mas que essa palavra faça sentido para você.
para que você olhe para a sua vida e veja se você está dentro de alguma dessas armadilhas. Se tiver, saia rápido. Ore a Deus para que você saia dessas armadilhas e continue sua vida na caminhada que Deus te propôs a correr. Deus é bom. Deus é fiel. Vamos orar, Pai? No nome de Jesus, nós continuamos na Tua presença, Senhor. Continuamos aqui diante de Ti, porque Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza, Tu és a razão da nossa existência. Obrigado, Pai. Obrigado por nos acordar, nos despertar e nos preparar para a vida. Mais um dia está sendo iniciado, mas graças a Deus o Senhor está conosco. Obrigado, Senhor, por cuidar de nós. Obrigado por não ter desistido de nós. Te amamos, Senhor. Por isso estamos aqui. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por nos alertar que existem sim, Senhor, armadilhas satânicas, diabólicas, que tentam tirar de nós a nossa alegria. Porque sem alegria perdemos força. Sem alegria não nos sustentamos de pé. Mas obrigado, Senhor, que nos alertou que em Ti somos alegres, que a alegria do Senhor é a nossa força. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos ensinar, Senhor, que podemos cair na tristeza, na decepção, na angústia, mas que os nossos olhos estejam sobre o Senhor, olhando para o Senhor e sendo revestidos da Tua graça, do Teu poder. Ah, Pai, nos ajuda a vencer. Nos ajuda a manter a nossa paz, essa paz que excede todo entendimento, que não venhamos a perdê-la e nem negociá-la. Essa paz que vem do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que disse: eu vos deixo a minha paz, não como o mundo dá, não turbe o vosso coração. Ah, Pai, que possamos continuar mantendo a nossa paz, independente das circunstâncias, possamos estar vivendo em paz. Obrigado, Pai, por nos ensinar que essa é uma armadilha que nos faz viver ansiosos, preocupados com o dia seguinte, sendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Pai, que a nossa fé jamais seja minada, jamais seja abalada, que venhamos a manter a nossa fé alicerçada nas Tuas promessas, no centro da Tua vontade, porque sem fé é impossível Te agradar, Senhor. E como filhos e filhas, o que mais queremos é Te agradar, é fazer o Senhor sorrir. Obrigado, Pai, obrigado por nos ensinar que devemos nos manter firmes no Senhor. Ah, Pai, que possamos amar, Senhor, de forma incondicional, que possamos expressar o Seu amor, que possamos ser cheios do Teu amor, para assim compartilharmos com todos que vierem a nós. Que as pessoas possam olhar para nós e ver Cristo em nós. Que as pessoas possam olhar para nós e sentir o amor que emana do Senhor. Ah, Pai, não faça o nosso amor esfriar, não deixe que venhamos a viver situações que nos façam esfriar o amor. Não. Pelo contrário, que possamos amar cada dia mais. Cada dia mais. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu peço por aqueles que estão online comigo agora, abençoa. Que a Tua boa mão esteja estendida sobre eles, a casa, a família, os negócios. Que eles possam desfrutar, Senhor, da alegria, da paz, da fé e do amor que só há no Senhor. Os abençoa, Pai, em tudo. Que eles sejam tocados, Senhor, por esta palavra e transformados por ela. Que eles possam se sentir extremamente abençoados pelo Senhor. Livra de todo mal. Guarda do maligno. E que nenhuma dessas armadilhas eles possam cair. Pelo contrário, eles possam viver atentos, vigilantes no Senhor. Obrigado pela vida deles. Pai, os abençoe em tudo. Não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Que esta palavra seja vida no coração deles. Que eles possam ser transformados a cada dia por ela.
Obrigado pelo dia de hoje, por esta manhã, por esse início. Obrigado, Senhor, por não ter desistido de nós e nos ter sustentado até aqui. Abençoa esse dia, Pai, que possamos viver o melhor dia da nossa vida, que possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. Fica conosco, nos ajuda a viver no centro da Tua vontade. Obrigado, Pai. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe. Que Deus os abençoe. Cuidado com essas armadilhas. Elas são sutis. Elas são sutis. Cuidado. Não perca a sua alegria. Não perca a sua paz. Não perca a sua fé. E não perca o amor. Jamais. Se você tiver tudo isso inabalável, você viverá os melhores dias da sua vida.